Neste vídeo vou falar sobre se vale a pena ou não comprar ações da Nike, ou para quem já tem ações da Nike, se vale a pena manter as ações ou se devem vender as ações. Então, para quem ainda não conhece o projeto Investir na Bolsa, o meu nome é Adriano Lopes e invisto na Bolsa desde 2012. Então aqui neste caso vamos analisar a ação Nike. Se formos aqui ver a performance desde o início deste ano, temos aqui uma queda de 31,67%. E vamos aqui analisar para perceber se vale a pena comprar ou não a ação, já que está aqui num ponto em que pode atrair muitos compradores para a ação. Como podes ver, temos aqui um máximo de 179,10 dólares e estamos aqui então perto de mínimos de 2017-2018. Vamos aqui tentar perceber porque é que foi esta subida toda. Como podes ver aqui, isto foi na altura da pandemia de coronavírus. Primeiro temos aqui esta grande queda, em que a ação foi dos 105 dólares para os 60 dólares, praticamente quase que a ação perdeu 50% do seu valor, neste caso 42% do seu valor, e depois então tivemos uma recuperação à medida que começaram a ser notícias positivas e também que a economia começou a abrir. Portanto, temos aqui também a ação respondeu da mesma maneira e começou então aqui a subir até alcançar aqui o seu máximo de 179,10, que foi alcançado em 2021. Pois então, depois desta euforia toda, depois do fim desta pandemia tão grave e poder voltar então quase à vida normal, causou então aqui uma grande subida, um grande rally até este valor, até os 169. Temos então que nestes últimos meses a ação tem feito aqui uma queda e depois houve outra vez aqui uma recuperação aqui já perto, já nos últimos meses de 2022, em que a ação depois voltou a subir depois de apresentarem bons resultados financeiros. Temos então aqui um pullback até aqui à área dos 130 dólares, depois então para uma nova queda aqui até perto aqui do suporte dos 80 dólares para depois um novo rally até aos 120 e agora então vamos aqui uma queda até os 73,45 dólares. Então se analisarmos aqui no gráfico diário, como podes ver, aqui a apresentação de resultados, vemos aqui uma queda que foi dos 94 dólares para a área dos 75 dólares e então aqui já temos que chegou aqui quase aos 70 dólares e neste momento está 73,45 dólares. Em termos de análise técnica, está num ponto que é melhor sempre esperar um pedaço para que este movimento se desenvolva, porque neste caso ainda temos aqui uma continuação da queda. Podemos então ter aqui depois uma subida e depois uma nova queda. Por essa razão, os investidores mais experientes aqui vão esperar mais alguns dias ou até semanas para que haja aqui uma lateralização. E então quando começar aqui a lateralizar e continuar na área dos 70 dólares, então vai ser um momento para analisar se vale a pena ou não comprar ações para uma nova subida, porque um dos grandes problemas aqui da Nike são mesmo aqui os produtos e em gastos bastante altos em marketing. Por essa razão é sempre uma parte difícil, porque até nestes últimos anos a Nike tem perdido um pedacinho de margem para alguns dos produtos, como por exemplo vemos que a Nike patrocina várias equipas de futebol e aí consegue arrecadar bastante dinheiro. Mas já no caso de sapatilhas de corrida, em que o seu nicho de mercado principal é a corrida, temos que tem perdido bastante, embora tenha vários modelos que são bastante populares, como por exemplo são as Air Force, também são as Air Jordan também, que até têm alguns modelos exclusivos que a seguir são vendidos por centenas de euros. Temos então que a empresa tem perdido um pedacinho da sua margem de inovação, já não está inovando assim tanto como está acontecendo com outras marcas, como por exemplo se formos aqui à Reebok, por exemplo, também além de mais concorrência, por exemplo aqui da Reebok, também mais concorrência por parte da Adidas também e por parte de outras marcas como a New Balance, que agora também está apostando fortemente no mercado da corrida e já está começando a aparecer com bastantes sapatilhas de corrida que já consegue criar aqui um bom nível de concorrência com a Nike e com outras marcas conhecidas. Também temos aqui a Roca, também em termos de preços também consegue fazer bastante concorrência aqui à Nike e então cria aqui muita concorrência e faz com que a Nike não consiga ter assim tanto sucesso a vender. Aqui no caso de mais numa
uma análise fundamental, se formos ver aqui o Price to Earnings atual é de 19.70, aqui o Forward Price to Earnings para a próxima apresentação de resultados é de 20.49, ou seja, quer dizer que a ação está com um valor de 20 vezes os seus ganhos para os próximos resultados. Também, como podes ver, temos aqui que as vendas estão em queda, embora tenha havido aqui uma surpresa no preço por ação, temos que as vendas estão em quedas e foi essa a razão principal que fez com que as ações da Nike também tivessem tido esta grande queda. Então, basicamente é isto. Na minha opinião, não vale a pena comprar nem vender a ação, porque estamos numa fase de queda e no início deste movimento é difícil de ver se já estamos começando aqui a fazer uma lateralização ou então se vai haver uma nova queda. Mas aqui já as partes mais importantes para a ação da Nike são realmente a área dos 70 dólares. Vou ver aqui, então vamos colocar aqui uma linha na área dos 70 dólares. Aqui 71. Estas então são as áreas mais importantes, a área dos 70 dólares e a área dos 80 dólares. Estas são neste momento os preços mais importantes para a ação Nike, ou quer dizer, por exemplo, se tivermos aqui uma queda aos 70 dólares e se essa queda continuar nos próximos dias, podemos então ter que a ação poderá ir então aqui até esta parte dos 60 dólares. Neste caso também podemos ter, por exemplo, podemos ter aqui uma queda até aqui, até a parte dos 68, 69 dólares e depois então um pullback então para aqui para a área dos 80 dólares. Estas basicamente são as áreas que os investidores vão estar de olho nesta ação da Nike para saber se é um bom ponto de entrada a longo prazo para comprar ou então para manter a ação. Neste caso temos aqui um grande gap, como podes ver, temos aqui um gap que vai desde os 93.39 dólares para os 79.05 dólares, ou seja, é um gap de praticamente 15% aqui na ação da Nike. Caso também temos se aparecerem boas notícias para a ação da Nike, ou agora temos os Jogos Olímpicos de 2024, se isso tiver grande influência nas vendas da Nike, então isso pode fazer com que aqui a ação suba bastante e até mesmo preencha aqui este gap. Por essa razão, deves considerar aqui estes dois pontos que são os pontos mais importantes neste momento para a ação da Nike. Por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, alguma questão, podes colocar nos comentários deste vídeo e também se achas que devia ser analisada outra ação aqui no canal do Investir na Bolsa, coloca nos comentários para que seja adicionado aqui um vídeo da análise a essa ação.